Vamos lá para nossa live de perguntas e respostas, aquela live mais curtinha. Hoje eu vou falar de foam roller e o que vocês tiverem de dúvidas, por favor, perguntem, certo? E aí, assim, a gente fala foam roller, né? Eu tenho até aqui um rolo. Deixa eu tirar aqui os comentários para vocês enxergarem bem. Eu tenho aqui um rolo, né? Esse é um formato mais slim, é mais menorzinho, vamos dizer assim. E esse que eu tenho, ele tem um mecanismo de vibração junto, tá? Eu vou falar sobre ele. Mas quando a gente fala foam roller, a gente pode usar o mesmo raciocínio para a boa e velha bolinha de tênis ou algum outro material que vocês tenham, tá? Esse aqui é o Dual Ball, né? Então, que serve para trabalhar, por exemplo, paravertebrais ali, toracolombar, e a gente deixaria os processos espinhosos aqui nesse meinho, ó, tá? Então, Fábio, esse negócio funciona mesmo? Se eu indicar para o meu paciente, para o meu aluno, como é que eu explico como que funciona? Então, eu vou falar um pouquinho disso, tá? Quando a gente faz uma pressão mecânica, a gente tem alguns efeitos que são gerados. O primeiro é o efeito tixotrópico. O nome é estranho, mas faz muito sentido. O que é tixotropia? É como a fáscia, a parte aquosa da fáscia se comporta. Então, ela é uma substância viscosa que tem proteínas, tem outras estruturas dentro. Então, toda vez que a gente pega uma substância como essa, que é um colóide, e a gente faz uma força mecânica ou a gente agita essa substância, ela fica mais liquefeita. Um bom exemplo para tixotropia é o ketchup. O ketchup, né? O ketchup, quando ele tá no vidrinho e ele tá na geladeira, ele fica difícil de sair, né, do vidro e a gente colocar na pizza, na batatinha, etc. Por quê? Porque as moléculas estão muito agregadas. Então, eu preciso agitar ou bater, né? Bate lá no potinho, faz um estímulo mecânico e esse ketchup se torna mais liquefeito. Então, quando a gente usa a bolinha ou foam roller, a gente faz esse efeito de tixotropia, tá? E isso é um comportamento que acontece em vários materiais, né? E a fáscia se comporta assim, tá? É um dos mecanismos que explicam por que o teu aluno e o teu cliente ganha amplitude depois que ele passa a bolinha, depois que ele passa o foam roller, certo? Então, a parte aquosa da fáscia, a matriz, ela vai ficar mais liquefeita, não vai ficar tão densa. Isso vai se traduzir por uma resposta de maior amplitude de movimento. E claro que isso vai influenciar também na informação que os mecanorreceptores estão recebendo ali no local. Então, os mecanorreceptores, que são mecanosensíveis, então eles vão perceber esse estímulo, né? Seja ele rápido ou seja ele lento. E isso também vai fazer uma mudança que vai ser em termos de estimulação desses receptores. Então, provavelmente, a pessoa vai referir menos desconforto, ela vai referir menos nocicepção ou até vai referir que melhorou a dor, tá? Por quê? Porque esses receptores, eles vão, né, receber uma nova informação que vai concorrer com aquela informação dolorosa, né, que estava ali no local. A gente também tem um aumento do fluxo sanguíneo, então ativação das arteríolas, ativação do sistema nervoso autonômico e a gente tem uma vasodilatação, então melhora o fluxo sanguíneo. Isso, por consequência, melhora todos os processos de flow, de drenagem também, né, que é um outro efeito. E isso faz com que a área
fique com menos metabólitos, né? Então, tudo isso pode contribuir tanto para diminuição de amplitude quanto para dor, tá? A gente vai conseguir fazer uma modulação, principalmente dos aferentes tipo 3 e 4 em relação à dor, porque é um tipo de estímulo, né, que vai trabalhar usando a pele como seu contato, tá? Então, tem um mecanismo exteroceptivo aqui, bem importante, e a gente vai ativar sistemas bem sistêmicos, bem globais de modulação aí, né, também do sistema nervoso autônomo. E na live que eu fiz com o professor Schleip, que foi a última live que eu fiz com ele, tá salva lá no @World Congress of Fascia, no Instagram do congresso, ele falou de um estudo que não foi percebida a diferença em relação à velocidade do uso, né, desses acessórios, vamos dizer assim, né? Então, tanto faz se eu fizer o deslizamento lento, quanto se eu fizer o deslizamento rápido, pensando em ganho de amplitude de movimento, tá? Claro que para modular sistema nervoso autônomo, do jeito que a gente gostaria, né? Estímulos mais lentos vão ser mais efetivos, tá? Especialmente se a gente for usar depois da atividade física, como uma forma de recuperação do exercício, né? Ou recuperação pós-exercício, tá? Os estudos trazem aumento da amplitude de movimento, mas não esqueçam, assim como muitas técnicas de terapia manual, a manutenção desses ganhos, vamos dizer, da hidratação da matriz, da fluidez da matriz, no aumento da amplitude, do mecanismo concorrente de dor, são todos efeitos que são a curto prazo, né? Então, espera-se que com o uso regular, esses efeitos se tornem mais, né, duráveis, e que o uso desses acessórios, ele seja com o objetivo também de facilitar a função, facilitar o movimento, facilitar a prática de atividade, né? E pensando nisso, não tem nenhuma contraindicação do uso desses acessórios antes da atividade física. Já se verificou, inclusive, que tem uma resposta positiva na performance, na amplitude de movimento de um salto, no sprint, na menor percepção de fadiga, melhora de propriocepção, por exemplo, estudos mostrando melhora da propriocepção para o joelho, tá? Melhora da propriocepção para retináculos. Então, é bem positivo usar esses acessórios. Então, como é que nós vamos fazer na nossa prática? Deixa eu ver se tem alguma pergunta de vocês sobre isso, que eu tinha desativado aqui. Não, ainda não tem, mas se quiserem fazer a pergunta, fiquem à vontade. E... Opa! Volta aqui. Vou desativar aqui de novo. Como é que a gente vai recomendar, então? Vocês podem recomendar antes da atividade física, para melhorar a lubrificação, ganhar amplitude. Ah, mas por que eu quero ganhar amplitude antes da atividade física, por exemplo? Porque isso, teoricamente, é um mecanismo mais protetor contra lesões, mas não lesões traumáticas, né? Mecanismo protetor contra tendinopatias, contra sobrecarga, a partir do momento em que a gente tem uma amplitude maior, uma excursão melhor dos tecidos, aumento proprioceptivo, né? A princípio, tudo isso ajudaria a prevenir lesões, tá? Então, pode passar lá de 3 a 5 vezes na região, na área que a gente deseja, né? Membros inferiores ou membros superiores, independente da velocidade, tá? Antes da atividade física, pensando no sistema nervoso autônomo, eu recomendaria a passada mais rápida. E a gente recomendaria para o recovery, daí uma passada mais lenta, para fazer, né, uma lavagem e dar uma wash out dos metabólitos, diminuir dor muscular tardia, para que a pessoa recupere melhor da atividade.
sempre chamem a atenção da pessoa, né? Ela tem que estar sentindo a pressão, mas não pode ser doloroso, tá? Existem rolos, por exemplo, de diversas densidades. Tem rolo mais macio, tem rolo mais duro. Então, para cada paciente, para cada aluno, cada pessoa vai ter a sua preferência, tá? Então, é legal adaptar isso. O que eu faço com os meus pacientes? Eu empresto o que eu tenho para ver o quanto a pessoa se adapta, se ela gosta, se ela não gosta, e depois eu recomendo que compre, tá? Eu não digo para sair comprando de cara, porque às vezes não se adapta, acha muito duro, muito mole, enfim. Então, para cada um, vai ter uma densidade que vai ser a que a pessoa mais vai gostar de usar, tá? Que para ela vai ser interessante. E se for só a bolinha de tênis, a gente pode colocar nos pontos específicos, e pode trabalhar tanto na região miofacial, quanto nas articulações, por exemplo, punho aqui, ó, área de retináculo, porque a gente já sabe que aumenta muito as questões proprioceptivas. Então, aquelas pessoas que já tiveram muitas entorses de tornozelo, antes de fazer atividade física, vai lá, estimula os retináculos do tornozelo com a bolinha, com o rolinho, tá? É algo bem positivo. É importante a gente estimular sempre o paciente a fazer atividade. Eu acho legal o uso desses acessórios porque eles estimulam autocuidado. Então a pessoa se sente mais estimulada também, né? Acha mais legal de fazer e tal. E eu acho muito interessante o seguinte. Até esse final de semana eu tava no Rio, que daí eu vou encerrar aqui. Eu tava no Rio e fui lá dar o curso de flossing, né? E aí tava no hotel, descendo no elevador e tinha um casal bem jovenzinho, assim, e a menina perguntou pro rapaz, tu correu, né? Ele, corri, mas eu começo a correr, sempre me fisga aqui a panturrilha. Ele apontou assim, próximo do tendão de Aquiles. E aí ela imediatamente perguntou, mas tu alongou? E eu fiquei pensando, não manda ele alongar. E aí ele respondeu, sim, alonguei. Mas não adianta, eu continuo sentindo quando eu corro. E ele falou que correu 2 quilômetros. Então, o que seria ideal nessa situação? Ver se daqui a pouco não tá faltando amplitude no tornozelo, se não tá faltando amplitude no quadril dessa pessoa. Fazer um trabalho de mobilidade e aquecimento antes da corrida. E não alongamento, gente. A gente já sabe que alongamento estático antes de atividade física é contraindicado, tá? Mas ainda existe o senso comum. Existe o senso comum de que alongar resolve todos os problemas e não é assim, né? Então, se a gente quer ganhar extensibilidade, a gente quer usar o alongamento como uma estratégia terapêutica, a gente tem que fazer não nos dias em que vai correr, por exemplo, não nos dias em que vai fazer a atividade física, tá? E nem como recovery, ok? Então, é preferencial usar os acessórios, ou uma massagem dinâmica, ou uma drenagem, uma bota de compressão, outras estratégias do que o alongamento para recovery, ok? Bem importante isso, né? Então, o recadinho de hoje era esse. Queria falar assim bem rapidinho dessas dicas. Comecem a colocar isso na prática de vocês, tanto no uso, né? Quem trabalha com pilates, já inicia o atendimento com esses ganhos de mobilidade, essa hidratação dos tecidos. Com certeza os movimentos vão ficar muito mais fluidos para os alunos de vocês, ao invés de usar a bolinha no final. Terminou lá o atendimento de pilates, daí que vai usar a bolinha. Até poderia usar, mas usa no final. Usa no início, prepara o tecido. Vai ser muito mais relevante. No final, o objetivo é fazer um relaxamento, enfim, né? Dar uma recuperada aí e ativar o sistema nervoso autônomo. Tá bom? Então pensem nisso. Um super beijo.
Agora, quinta-feira, teremos live sobre fáscia e Covid. Eu tô louca pra saber mais sobre esse assunto, porque é uma realidade na vida de todos nós. Se vocês ainda não se inscreveram pro Congresso Mundial de Fáscia, falta pouquinho. Hoje, dia 12, falta um mês exatamente. Então, vai lá, cupom Fáscia Congress VIP, 25% de desconto para brasileiros e países em desenvolvimento, tá bom? Um beijo, até a próxima!